Queridos irmãos e irmãs que acompanham conosco também essa transmissão direta aqui do nosso santuário Santo Antônio da Asa Sul, Brasília, hoje a Porciúncula se torna em todos os lugares onde existem paróquias franciscanas. Esta festa foi estendida ao longo da história mais de 800 anos. Então hoje nós somos a Porciúncula, o lugar preferido por São Francisco. Francisco, na Porciúncula, reconstruiu a igreja. Nesse lugar ele fundou a Ordem das Clarissas, junto com Santa Clara, e também neste lugar ele deu a sua própria vida, morreu santamente. Então tem um lugar todo especial chamado Porciúncula, festa da pequena porção de Nossa Senhora dos Anjos. O próprio Francisco, essa devoção de Nossa Senhora dos Anjos, foi dada a ele. Numa noite em oração, nesta igreja da Porciúncula, ele vê então Maria cercada de anjos. E pede, diz assim: pobrezinho, o que você quer? O que você deseja? Ele diz: a salvação dos homens, a salvação das almas. E ali então ele recebe e diz assim: por quanto tempo tudo isso? Aí ele diz: eternamente, para salvar a todos. Então aí começa a festa de Nossa Senhora dos Anjos, a festa da Porciúncula, e mostra essa grande misericórdia de Deus. Hoje aqui nós tornamos a fonte da bênção, a fonte da água limpa para todos nós que bebemos do Evangelho, da palavra de Deus, fonte de vida e salvação. Então Maria é essa intermediária, essa intercessora da graça de Deus para cada um de nós nesta festa de hoje. Então vocês que acompanham conosco, é muito importante a gente compreender esta fé. É uma fé que nos coloca no mistério de Deus. Como nós ouvimos então da primeira leitura, falando da sabedoria. O que manifesta então essa leitura? Fala que ela é a mãe do puro amor. Ela é a mãe daqueles que creem, e em seu nome serão abençoadas todas as gerações. Quem é esta mulher? Quem é esta que tem esse poder diante de Deus? Só pode ser uma, aquela que foi preservada do pecado original, escolhida para ser a mãe de Deus. E essa leitura é do Antigo Testamento, quer dizer, é uma profecia daquilo que ia se realizar na pessoa de Maria. A graça de Deus que foi derramada em seu coração, transformou em bênção, não só para nós, mas para toda a humanidade. E aí nós ouvimos: a sabedoria fixou sua morada na Assembleia dos Santos. Quem é a Assembleia dos Santos? Somos todos nós, na medida em que nós nos aproximamos de Deus. A Assembleia dos Santos é os filhos de Deus espalhados por todo o mundo, que buscam a santificação, que buscam a salvação. Santos aqui é aqueles que seguem Jesus. Não é os santos de altares, os santos canonizados, mas toda a Assembleia dos Filhos de Deus é chamada à santidade. Então Deus nos reúne, faz morada em nós, para assim buscarmos a santidade todos os dias. Como nós ouvimos então do salmista de hoje: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Então assim deve ser cada um de nós. Bendizer o Senhor, louvar o Senhor, agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Agradecer ao Senhor por podermos estarmos aqui vencendo os desafios de nosso tempo, de nossa história. Deus está e se faz na história de cada um de nós. No nosso limite pessoal, nas nossas fraquezas, mas Deus se dá, Ele vem a nós. Então cabe a nós dizer assim: Senhor, muito obrigado pela fé que eu tenho, pela fé que eu recebi. E dizer assim: Senhor, eu te louvo e te dou graça, porque muitas vezes ocultaste essas coisas aos inteligentes e sábios e revelaste a cada um de nós. Então isto é muito importante a gente compreender, que Deus sempre quer salvar a cada um de nós. E Deus coloca muitos meios para a nossa salvação. Depende de cada um de nós. São os sacramentos da igreja
que alimenta cada um de nós. E aí nós ouvimos então na segunda leitura a carta de São Paulo aos Gálatas, dizendo assim: Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, para que todos nós recebêssemos o quê? A filiação adotiva, a filiação divina. Então, através de Maria, nós somos todos filhos, e por isso nós podemos rezar: Pai nosso que estais nos céus. Porque nós somos todos irmãos em Jesus Cristo. A nossa vida pertence ao Senhor como membros de uma comunidade dos seguidores de Jesus. Então essa sabedoria, essa graça que nós buscamos, ela vem da filiação. Através de Maria, na própria cruz, lá nos pés da cruz, o que Jesus diz? Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E naquele momento todos nós recebemos a filiação divina de Maria, como mãe, protetora, intercessora. Então é importante a gente compreender esses mistérios da fé. E só pode compreender não é só com a razão, mas é com o amor que Deus tem por cada um de nós. E essa sabedoria foi derramada em nossos corações, nos libertando da escravidão do pecado para sermos filhos preferidos de Deus, filhos preferidos da Virgem Maria, filhos consagrados à Virgem Maria. Porque muitas vezes hoje também a gente tem muitas devoções meio estranhas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que é uma consagração a Nossa Senhora? É fazer o que ela diz lá para o seu filho, para o servente: faça tudo o que ele vos disser. Quer consagrar a Maria? Faça tudo que Deus quer de nós. A melhor consagração é essa. Então muitas vezes a gente vê pessoas que se tornam muitas vezes escravo. Fala assim: eu sou escravo de Maria. Maria não quer escravo. Maria quer pessoas livres para amar o seu filho. Se você tem uma devoção que não conduz a Jesus como ponto principal e central, tem alguma coisa errada. A devoção a Maria sempre aponta para aquele que fez tudo na vida dela, que foi o Senhor, como nós ouvimos no Evangelho. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então nós estamos aqui para fazer o quê? A vontade de Deus. Somos discípulos de Maria, amados por ela, na medida em que nós obedecemos à vontade do seu Filho. E o que ela diz no Evangelho de São Lucas? Diz que ela vai dar à luz a um filho e que vai ser o Salvador da humanidade. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Muitas vezes até sem compreender. Mas Maria foi preservada do pecado original, escolhida por Deus. E ela podia ter dito não. Ela disse: sim, eis aqui a serva do Senhor. Mas aí a gente tem que compreender que, para a gente ver o Evangelho assim, parece que é tudo muito simples, né? Mas não é não. Joaquim e Ana já eram idosos e não podiam ter filhos. Então eles pedem a Deus para que Deus conceda um filho na velhice. Porque no Antigo Testamento, quem não tinha filhos era amaldiçoado por Deus. Que Deus, na sua bondade, nem deu filhos para provar que eles não eram nem dignos de ter filhos. Era uma humilhação. Então eles pedem ao Senhor e Deus concede uma linda filha chamada Maria. E dessa educação de Joaquim e Ana foi entregue Maria ao templo. Então ela foi preparada para ser a mãe de Deus. Ela foi escolhida porque não existia realmente alguém que fosse tão pura de corpo e alma como Maria. Então por isso ela foi escolhida. E ela respondeu sim, e a história da salvação aconteceu. Maria traz Jesus ao mundo. Maria apresenta Jesus a cada um de nós. Este é meu filho muito amado. Então nós precisamos amar a Jesus. Precisamos buscar a nossa própria salvação. Como eu disse na introdução, a festa de Nossa Senhora dos Anjos nos remete para algo muito importante, que é o perdão. A indulgência plenária significa o perdão merecido de nossos pecados, ou para nós, ou pode ser oferecido para algum ente querido falecido. Então é a graça que Deus dá. Então a Eucaristia se torna fonte de bênção e de salvação e de perdão para cada um de nós.
Então, meus irmãos e irmãs, que esta festa de Nossa Senhora dos Anjos nos ensine a perdoar as pessoas. Que nos ensine realmente a ser perdão, a ser fonte de bênção. Quantas mágoas nós trazemos no nosso coração muitas vezes. Pessoas que falou alguma coisa da gente, ou pessoas que fez alguma coisa, nós guardamos isso muitas vezes para a vida. Quanto sofrimento muitas vezes as pessoas passam porque não é capaz de pedir perdão, não é capaz de ter um gesto de humildade. Não basta só pedir perdão a Deus, não, se a gente ofendeu alguém. Se eu tenho alguém que realmente que eu ofendi gravemente, eu tenho que pedir perdão também. Então, esse gesto de pedir perdão exige o quê? Humildade. E geralmente nós não somos humildes. A gente tem que fazer um exercício de humildade. Porque se a gente for perguntar quem está certo, eu estou certo, e você também. Então não existe ninguém errado. Alguém errou? Então quando a gente erra, a gente pede perdão. E aí a gente tem que tomar cuidado que existe uma diferença enorme de perdão e pedido de desculpa. Ah, me desculpa, tem gente que faz coisa errada, desculpa, de uma hora você vai... Cria vergonha, né? A gente tem que pedir perdão pelos nossos erros e pelas nossas falhas. O perdão é muito mais profundo, é um gesto de que você é capaz de mudar e quer fazer diferente. É um gesto de fé. Perdoar é um gesto de fé. Muitas vezes, pedir desculpa é um gesto de educação, que as pessoas também perdeu, muitas vezes, né? Então são as duas coisas. Muitas vezes essa parte de educação, desculpa, perdão, de bom relacionamento também hoje muito difícil, muitas vezes a gente não tem uma palavra para elogiar o outro. Obrigado, você fez isso, é muito bom, isso é bom para mim, bom para você, né? Muitas vezes a gente tem isso também. Então falta esses dois aspectos mais profundos, de ter uma espiritualidade, uma boa educação que nos ajuda a relacionar bem, mas também a Deus a gente sempre pede perdão pelas nossas infidelidades, pelas nossas fraquezas. Então que essa liturgia, meus irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, que Deus possa te perdoar, te dar a graça da remissão dos seus pecados, e assim poder dizer: eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque és o meu Deus, porque está sempre presente na minha vida e conduzindo a minha vida e a minha história. Assim seja.